Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai aprender a intuição básica sobre outro tipo de GAN, que é a CGAN, Conditional GAN. Começamos com a seguinte pergunta: e se nós quiséssemos controlar o tipo das imagens que são geradas, por exemplo, se você quiser gerar uma imagem de rostos usando óculos, ou usando o exemplo do MNIST, caso você queira gerar apenas imagens de um número específico. Em resumo, como treinar uma GAN para que o resultado gerado siga uma condição específica, aí que vem o nome de Conditional GAN. Por exemplo, na base de dados MNIST, quando você chama o gerador e envia números aleatórios, podem ser geradas imagens dos dígitos 1, 2, 3, 5, 9, 0 e assim por diante. Porém, não é possível que você faça o controle de quais dígitos especificamente serão gerados. Para isso que existe o conceito da Conditional GAN. Nós temos o problema da GAN, não sabemos como está o mapeamento do vetor em relação aos atributos reais da imagem, por ser um algoritmo do tipo caixa preta. É difícil você acessar os pesos da GAN para você entender como de fato as imagens são geradas. Não é possível fazer a manipulação desses atributos para gerar resultados específicos, até mesmo porque a imagem final é gerada a partir de um ruído aleatório. Relembrando que nós enviamos números aleatórios e a GAN faz a geração das imagens. Para solucionar esse problema, foi apresentado o conceito de GANs condicionais. Vamos observar alguns conceitos. São as redes adversárias generativas condicionais, geração condicional de imagens pelo modelo do gerador. Isso indica que o gerador será treinado para gerar alguns tipos específicos de imagens. Tanto o gerador quanto o discriminador estarão condicionados a algum tipo de informação auxiliar. Como resultado, o modelo aprende a mapear as entradas e transformar as saídas usando diferentes informações contextuais. Como se mais ou menos nós disséssemos como nós vamos querer os resultados. O modelo vai seguir uma determinada condição. Para isso, nós precisamos enviar algumas informações adicionais para a GAN. Nós temos um exemplo tanto do discriminador quanto do gerador. Na sequência, vamos analisar um pouco mais sobre a estrutura das duas redes. Caso você queira saber mais detalhes, você pode fazer a leitura do paper original seguindo esse link. Nós temos o diagrama simplificado de uma GAN tradicional. Temos o Z, que é o ruído, é enviado para o gerador. O gerador vai gerar as imagens fake. Nós temos também as imagens reais, que são enviadas para o discriminador. O discriminador deve diferenciar as imagens reais das imagens fake. O conceito de uma GAN condicional segue essa mesma estrutura. Porém, note que nós temos, além do Z, que é o ruído, temos o Y fake. São alguns dados condicionais que serão combinados com o ruído de uma classe específica de objeto. Perceba que a estrutura é bastante parecida. Basicamente, nós enviamos o Y fake, que são os dados adicionais, tanto para o gerador quanto para o resultado final, que será depois enviado para o discriminador. Essa que é a diferença básica na arquitetura. Em resumo, uma informação adicional será enviada para a GAN. Algumas vantagens da CGAN: a convergência será mais rápida, justamente pelo fato de que a distribuição aleatória seguida pelas imagens falsas seguirão um mesmo padrão.
diferentemente da abordagem anterior, que não existe nenhum padrão para fazer a geração dos números aleatórios. É possível também ter um controle maior sobre qual será a saída do gerador, pois, como nós comentamos anteriormente, nós vamos fornecer informações e condições específicas para o gerador. Por exemplo, para o dataset MNIST dos dígitos escritos à mão, em condições normais, usando uma GAN tradicional, não é possível controlar o que o gerador vai produzir. É impossível indicar para a GAN para que um número específico seja gerado. Aqui entra a importância da CGAN, que vai adicionar uma camada de entrada adicional que vai guiar o gerador para gerar um tipo de imagem específico. Como resultado, o modelo pode ser treinado para gerar imagens que possuam alguma determinada característica ou que pertencem a alguma classe específica. Esse condicionamento é realizado após fornecer à rede a classe ao discriminador e ao gerador, aquela ideia da informação adicional. Vamos agora observar algumas aplicações desse tipo de GAN, assim vai ficar um pouco mais fácil para o entendimento. Tradução de imagem para imagem. Existe uma arquitetura chamada Pix-to-Pix, que aprende a realizar o mapeamento da imagem de entrada para a imagem de saída. Perceba que nós temos vários exemplos de bases de dados. No estudo de caso prático, vamos utilizar essa base de dados dos mapas. Temos a imagem de satélite e podemos fazer um mapeamento para esse formato de mapa. Temos também esse input, com a ideia das imagens segmentadas, pode ser convertido para a imagem real. Temos esses pontos que vão gerar o prédio, uma imagem em preto e branco que será convertida para colorida, dia transformado na noite e também as bordas transformadas para uma imagem real. Essa é a arquitetura chamada Pix-to-Pix. Temos esse conceito da tradução pareada, pois o objetivo é gerar a mesma imagem, porém em cenários diferentes, como, por exemplo, satélite para mapa, bordas para imagem real, dia para noite e assim por diante. Existe também a Cycle GAN, que é a tradução não pareada. É semelhante a Pix-to-Pix, porém consegue ser treinadas com imagens que pertencem a dois domínios diferentes, sem estarem pareadas. Alguns dos exemplos mais interessantes é esse da troca das características dos animais, de zebra para cavalo e de cavalo para zebra. Também podemos mudar as características da imagem, como, por exemplo, um cenário no verão para inverno e de inverno para verão. Nós estamos mudando as características da imagem. Mais algumas aplicações utilizando Pix-to-Pix e Cycle GAN. Gerar uma renderização realista de como seria um edifício com base em suas plantas, muito interessante para construtoras, para que elas mostrem para os futuros clientes como ficará o projeto final, alterar classes de uma determinada imagem, mantendo as outras condições e objetos presentes em cena. Por exemplo, é mantido todo o fundo da imagem, porém é feita a troca de um objeto específico. Transformar imagens de satélites em mapas, do estilo Google Maps, inclusive nós vamos fazer a implementação desse estudo de caso, simular como o local ficaria em cada estação diferente, outono, primavera, verão e inverno, mudar pinturas para que elas pareçam uma imagem real ou uma imagem real sendo transformada em uma pintura, transformar esboços em fotos realistas, renderizar uma representação do rosto de um suspeito ficaria com base em um esboço da polícia, aquela ideia do retrato falado, melhorar a resolução de fotos
para torná-las mais profissionais. Por fim, temos esse conceito dos dados pareados e não pareados, que nós vimos anteriormente. Pareados é quando nós precisamos gerar a mesma imagem, os contornos e as imagens reais. Nesse outro exemplo, não pareado, nós temos uma imagem inicial e, através dela, podem ser geradas outros tipos de imagens. Na próxima aula, você vai aprender um pouco mais sobre a arquitetura Pix-to-Pix. Obrigado e até lá!